né, igreja, é um desafio, porque a gente treme, né? Pregar na nossa casa, né? Mas é muito bom. Obrigado, pastor Léo, pela confiança, pastora Adriana, aos demais pastores e a você, amém? Que por alguns minutos vai me emprestar os seus ouvidos aqui. Eu preciso nessa noite falar acerca de algumas verdades, a respeito da oração e a respeito também da batalha espiritual. Você vai ler juntamente comigo aí em Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 12, amém? Eu vou ler na versão que está escrita ali no telão, porque aqui eu estou aqui, é a King James, vai sair um pouco diferente. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras, amém? Por gentileza, coloque a Bíblia sobre o seu assento. E é com temor e tremor que nessa noite eu quero orar com você. De forma alguma nessa noite eu quero aqui anular ou acrescentar algo que foi ministrado diante da pessoa do pastor Léo. Pelo contrário, admiro a unção e respeito a unção e ando debaixo dessa unção. Mas o Senhor nessa noite me alcançou com alguns desígnios sobre esta casa, sobre nossas vidas nessa noite. Então ergue a tua mão aí em nome de Jesus. E nós vamos entrar agora no campo da oração, querido. Nós precisamos entender que no momento que adentramos na casa do Senhor, há duas coisas que acontecem. Acontecem batalhas as quais não são visíveis aos nossos olhos, mas que estão nas regiões celestes. E acontece também, igreja, que Deus derrama do poder e da graça e da unção dele sobre nós. Então você nessa noite, você vai aplicar o seu coração a orar. Você vai aplicar agora a autoridade que Deus te deu a orar. Nós precisamos romper agora no mundo espiritual. Nós precisamos romper agora no mundo espiritual. E você vai romper juntamente comigo agora. São setas que estão sendo quebradas agora. Mentes que estavam, oh aleluia, agindo e pensando de forma aleatória agora. Você vai se concentrar agora na grandeza, na soberania de Deus e no que está acontecendo aqui em nome de Jesus. Nós dizemos às mentes agora, em nome de Jesus Cristo, que estão de forma aleatória, centraliza agora, em nome de Jesus Cristo, no que está acontecendo aqui. A sua mente não vai ficar vagando, em nome de Jesus Cristo. O seu coração não sofrerá resistência, porque há nessa noite, em nome de Jesus, desígnios sobre este lugar. Ó Jesus, o teu nome é sobre todo nome, e no teu nome todo joelho se dobra, toda língua confessa. Não há poder maior, Jesus, a não ser em teu nome. E é no teu nome que nessa noite, ó Jesus, nós nos dirigimos ao mundo espiritual. Entramos não na nossa força, não nos nossos méritos, não nas nossas habilidades, mas entramos debaixo, Jesus, do teu nome. Entramos debaixo do teu sangue, porque o teu sangue nos comprou, o teu sangue nos reme, o teu sangue nos limpa, o teu sangue nos lava. E nessa noite entramos no mundo espiritual agora, na autoridade do teu nome, Jesus. Jesus, nessa noite rompe as barreiras, quebra, Jesus, quebra as resistências espirituais dos ares agora. Orabacaia sorebarácia. Ora comigo, igreja. Tem jugos aqui que vão ser quebrados nessa noite. Jesus, é na autoridade do teu nome. Quebra agora os jugos espirituais, os jugos intelectuais, os jugos emocionais que foram impostos agora sobre a igreja agora. A igreja que ora, ela recebe poder. E nós estamos aqui, Jesus, é debaixo do teu nome. Dá ordem agora aos teus anjos, meu Deus, para se posicionar agora sobre essa igreja agora. Paira sobre essa igreja, Jesus, que os teus anjos agora se posicione, ó Deus,
sobre essa igreja agora, nos 4 cantos dessa igreja agora. Orabacaia sorebarácia, seja tomado agora, Senhor, por ti, pelo teu governo, pela tua vontade, pela tua soberania, porque nessa noite, Deus, tu tem tratamento para nossa alma, tu tem cura para nossa alma. Libera essa atmosfera, Senhor, libera esse ambiente agora, libera esse ambiente, libera, Rebacaia sorebarácia, vai liberando, vai liberando, vai liberando, libera, amado Jesus, libera esse ambiente, libera as mentes aqui, libera os corações agora, libera, libera, recalabaia sorebarácia. E aonde houver, Senhor, em nome de Jesus, um espírito maligno, em nome de Jesus, querendo escravizar esta pessoa, bata em retirada agora, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Não vai ficar no nosso meio, não vai ficar no nosso meio, não vai, porque este lugar habita a tua presença, Jesus, e aonde há luz, as trevas não imperam, aonde há luz, as trevas não têm domínio, e este lugar tem a tua luz, Senhor, tem a tua presença, tem o teu governo, alabaia sorebarácia. E nessa noite, ó Jesus, opera em nosso meio, de dentro para fora, de dentro para fora, Jesus, é o que nós oramos e graças te damos, amém? Você pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor, amém? Queridos, falar de Daniel é falar de alguém que teve um posicionamento em um lugar que ele deveria se submeter a algumas coisas. E a gente vai ver que Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia. Ele é de linhagem nobre. Ele é alguém que é acostumado, sim, com coisas boas. Porque o status que Daniel tinha em Jerusalém era um status bom. Ele era de linhagem nobre. Ou seja, ele tinha condições financeiras. Mas a gente vai ver que quando ele vai para a Babilônia, ele não se encanta pela nobreza da Babilônia. Ele não se encanta pelas coisas que a Babilônia pode proporcionar a ele. Mas a Bíblia vai dizer que ele propôs no coração dele não se contaminar com as iguarias nem com os manjares do rei. Não foi uma revelação imposta por Deus a Daniel, mas foi algo que ele decidiu se posicionar, devido ao amor e ao respeito que ele tinha para com Deus. Ao ponto dele dizer aos eunucos que estavam encarregados de cuidar deles, de doutrinar eles, para que eles então pudessem se apresentar a Nabucodonosor. Mas ele vai na contramão de tudo aquilo, por amor a Deus, por respeito a Deus, ao ponto dele dizer: eu não vou me contaminar. Ou seja, o posicionamento de alguém que não importa o que vai acontecer com ele, mas o importante é agradar a Deus, o importante é servir e honrar a Deus. E eu preciso destacar aqui, igreja, que obediência é diferente de honrar. Obediência, você faz aquilo que te ordena, você faz aquilo que é mandado. Mas agora honra ultrapassa a obediência. Por quê? Porque a honra, igreja, você não está só querendo obedecer, mas querer agradar. Por exemplo, a questão da honra. Se eu sei que a pastora Sueli, é um exemplo, viu, pastora? Se eu sei que a pastora Sueli, ela ama comer sushi, por exemplo, ou a churrascaria, eu sei que ela gosta disso. Então eu vou levá-la para honrá-la, mesmo que ela não me peça. Isso é honrar. Eu vou presenteá-la, não porque é aniversário dela, mas porque eu amo a companhia dela e porque eu quero estar na companhia dela. Você entende o que é honra?
Daniel, ele não estava só obedecendo algumas liturgias judaicas, pelo fato de que os judeus, eles eram severos na questão do preparo da comida, mas simplesmente porque ele honrava a Deus. Então honrar, igreja, você faz além do que é lhe mandado, além do que foi te colocado, porque você quer agradar. E Deus, nesses últimos dias, Deus tem analisado o meu coração e tem me feito algumas perguntas acerca disso. Quando Deus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Deus sabia que a resposta de Pedro era: tu sabes, Senhor. Mas a intenção de Jesus era: Pedro, até onde tu vai por amor a mim? Até onde tu vai me honrar, Pedro? A questão aqui, igreja, é que precisamos entender a importância de honrar a Deus. Deus não é alguém, igreja, que simplesmente nos proporciona coisas ou entra em situações por nós, mas alguém que nós temos que almejar a sua companhia, alguém que nós temos, aleluia, o prazer de querer honrá-lo com a nossa vida. Qual é o nosso propósito de vida, igreja? Honrar a Deus. Gastar os nossos dias em sua presença. E quando entendemos isso, a nossa caminhada com Cristo se torna mais leve. Porque não se torna uma caminhada por obrigação, mas por amor e devoção. Então Daniel não sabe o que vai acontecer com ele, mas ele se posiciona. E pasme, igreja, o que acontece com Daniel? Ele se sobressai mais do que os outros. O seu semblante é melhor do que os outros que comem na mesa do rei. Porque, igreja, não tem como você andar honrando a Deus e não ser diferente de outras pessoas. Você pode estar no meio da multidão, mas de alguma forma você vai se sobressair. Você vai ver que alguém que está alinhado com o coração de Deus, Deus vai revelar coisas a ele que Deus não vai revelar diante de uma multidão, igreja. Deus vai trazer a ele experiências que Deus não vai se manifestar no meio de uma multidão. Porque revelações profundas de Deus, é necessário com que pessoas sejam profundas em Deus para adquiri-la. Daniel, de todos os outros profetas, ele se destaca, porque Deus o elogia. Você vai ver que Daniel, ele começa e permanece da maneira como ele começou. E quantos de nós começamos naquele pique, no fervor, mas no meio engatamos em uma frieza espiritual, em uma mornidão. Mas Daniel, se você pegar o livro, que é composto de 12 capítulos, você vai ver que Daniel continua no mesmo pique. A gente vai se deparar com Daniel, que não se intimida diante de um decreto armado por alguns ministros, porque estavam com vergonha, porque estavam com inveja do destaque que ele tem. Você vai ver um Daniel que mesmo diante de um decreto de Nabucodonosor, que não poderia se apresentar a ninguém, alguma causa ou alguma petição de Dário, perdão, igreja, a gente vai ver que ele continua no mesmo posicionamento. Ele continua orando. Mas é um decreto que pode levar à morte, mas eu continuo orando, porque estar com meu Deus é maior do que os meus medos. Estar com meu Deus é maior do que um sistema imposto por mãos humanas. Estar na presença de Deus é mais prazeroso do que qualquer outra coisa, igreja.
E a gente vai se perdendo no meio do caminho. E a gente vai perdendo o entusiasmo de estar na presença de Deus. Porque a gente vai se prostrando a algum sistema, alguns enganos que o pai da mentira vai lançando sobre a nossa mente. E a gente então para de viver o propósito, a gente se atrofia, a gente se diminui por causa de dar ouvido a algumas coisas que Satanás lança sobre nós. E toda vez, igreja, que nós estivermos no lugar certo, na posição que Deus quer que nós estejamos, o inimigo vai se levantar com uma intimidação sobre nós. Ele vai se levantar com uma mentira sobre nós. E uma delas vai ser: você não é capaz de fazer isso. Você não nasceu para isso. Para de se enganar com isso. E a gente vai nutrindo aquilo. Porque é mais fácil a gente se prostrar a uma palavra negativa do que reagir e dizer: eu vou contra esse sistema. Mas você percebe que Daniel não é tomado por um espírito de intimidação, ao ponto dele continuar orando 3 vezes ao dia, olhando para do lado, aleluia, de Jerusalém, olhando, aleluia, na direção de Jerusalém. Por quê? Porque ele sabia do lugar que ele era. E é sobre isso que a gente precisa entender, igreja. Nós estamos na terra, mas não somos da terra, ao ponto de nós olharmos para o alto e entendermos que nós estamos lá, que nós somos de lá. Você vai ver um salmista, e a gente diz isso nos Salmos, que diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E o salmista responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas você vai ver que a situação a qual Davi estava inserido naquele salmo é que ele estava cercado por tropas inimigas. E não havia saída, ele estava encurralado. Ao ponto dele dizer: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aí ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por quê? Porque Davi não está enquadrado em uma atmosfera de medo e de temor, mas ele está enquadrado em uma atmosfera dada por Deus. E quando estamos enquadrados debaixo da atmosfera de Deus, o medo não pode nos dominar. A intimidação não pode sobressair sobre a nossa vida. E a gente vai entender que ainda que sejamos cercados por tropas, mas se estamos debaixo da potente mão de Deus, Ele é o socorro, igreja, sobre as nossas vidas. Então nós vamos ver um Daniel que ele ora e se coloca na brecha por Israel, pelo seu povo que está cativo. E esse povo está cativo por causa da sua desobediência a Deus. Então Deus leva-os para o cativeiro em uma forma de tratá-los, em uma forma de salvá-los, em uma forma de trazê-los para perto novamente. E Daniel, ele é um dos intercessores de todo o povo de Israel. Quando nós nos deparamos nesse capítulo de número 10, nós vamos ver aqui que era o 3º ano em que o rei da Síria, da Pérsia, que era o rei Ciro da Pérsia, está a reinar aqui agora. E Ciro é aquele que Deus levantou por meio de Isaías para dizer: é na mão de Ciro que eu vou livrar o meu povo. Então Daniel, ele está diante também de um cumprimento de uma promessa, aonde Isaías, cerca de 150 anos, profetiza isso. E ele está vivendo isso aqui. O povo já está regressando para Jerusalém.
Então Daniel está aplicando o coração dele para querer saber, ó Deus, como que será o futuro? O povo está voltando, como que vai ser agora a vida do povo em Jerusalém? Mas aquilo que automaticamente nós pensamos que agora o povo vai sair do cativeiro e vai viver em paz, Deus agora está trazendo a Daniel algumas revelações futuras de alguns conflitos que o povo de Israel passaria após cativeiro. E Daniel, ele aplica 21 dias de oração e jejum, a qual ele não põe coisa saborosa, nem se perfuma, mas está orando a Deus por respostas futuras. Enquanto muitos de nós estamos tão preocupados em coisas que nos englobam, Daniel aqui, ele está nos dando uma revelação a nós aqui da importância de buscarmos aquilo que é espiritual, primeiramente. E Daniel quer, igreja, saber como vai ser a caminhada do povo de Jerusalém. Porque a preocupação de Daniel é: será que esse povo, depois de ter ficado 70 anos, ainda vai continuar com seu coração endurecido? Ainda vai continuar se inclinando a outros deuses? Ou se acostumaram com a Babilônia ao ponto de não sentirem saudades de Deus? Então ele aplica o coração dele. Só que nas regiões celestiais há um impedimento para que a resposta chegue até Daniel. O mensageiro, que é o anjo Gabriel, que está trazendo a resposta a Daniel, é impedido pelo príncipe da Pérsia de passar para se achegar até Daniel com a resposta. Mas perceba-se que nesses 21 dias, mesmo Daniel, não sabendo o que está acontecendo nas regiões celestiais, ele perseverou em oração. E nós precisamos entender, igreja, que o reino dos céus, muitas das vezes, ele será tomado à força. Haverá respostas que eu e você obteremos, igreja, no começo do propósito, no meio do propósito, no término do propósito, mas haverá respostas que passarão o propósito e nós não obteremos elas. Porque o reino espiritual é tomado à força. Jesus disse aos seus discípulos: olha, batei, batei e abre-se-vos-á, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Todo que busca encontra, todo que bate abre. E ele ainda conta a parábola de um juiz que era iníquo, que não julgava a causa de ninguém, mas por causa de uma mulher que o importunava, ele julga a causa dela. Então o reino dos céus, igreja, é tomado à força. E aqui eu preciso te explicar um princípio a respeito da oração. Você precisa insistir na oração. Vai ter dias que você vai orar, que você vai sentir como se Deus não recebeu, que parece que o céu está de bronze, parece que nada está fluindo, não sai lágrima dos teus olhos, não sai palavra alguma da tua boca, é um peso. Mas você precisa permanecer ali, no lugar da oração. E muitos desfalecem, porque quando estão entrando no campo da oração, não entendem que nem toda oração nós vamos sentir aquele gozo, aquela brisa suave. Mas há dias que a oração é pesada, há dias que a palavra foge da nossa boca, há dias que a nossa mente não se concentra no que estamos pedindo, mas precisamos permanecer ali. Porque permanência está ligado, igreja, à resistência. E a oração é um hábito de resistir. Deixa eu te falar uma coisa aqui.
o diabo, ele não terá medo dos dons que nós temos, mas ele terá pavor de uma pessoa de oração. Uma pessoa de oração, igreja, intimida o inferno. E a oração, igreja, ela não é composta muitas das vezes só de mim e de você falar, mas de Deus principalmente falar conosco. Daniel está resistindo no lugar da oração, mesmo sem resposta. E no último dia ela vem Gabriel. E Gabriel diz assim: homem muito amado. Gabriel vem trazendo a Daniel, igreja, um elogio, um reconhecimento. Igreja, nós precisamos testemunhar sobre 3 ângulos na nossa vida. Testemunhar na terra, de fato que somos cristãos e verdadeiros cristãos. Precisamos ter um bom testemunho no inferno, para que demônios nos respeitem. E respeitem principalmente o que a gente carrega. E a terceira coisa, precisamos também ser conhecidos no céu. Igreja, quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, se não me falha a memória, nós vamos se deparar com um acontecimento. Os filhos de Ceifa, eles vão expulsar os demônios, e os demônios dão um ataque neles. E os demônios dizem: eu sei quem é Jesus, e eu sei quem é Paulo também, mas vocês quem são? Porque, igreja, o mundo espiritual é verdadeiro. Demônios existem, transitam nesse mundo material, igreja. Há demônios territorialistas, que dominam ruas, que dominam bairros, que dominam cidades, que dominam capitais, que dominam estados. E quem é que resiste, igreja, a um sistema demoníaco? Nós, quando entendemos a importância de termos um bom testemunho na terra, um bom testemunho no céu e um bom testemunho no inferno, igreja. Quando Gabriel se apresenta a Daniel, a primeira coisa que ele diz: homem muito amado, ele está dizendo: tu és conhecido. E tu não é conhecido pelos problemas, tu não é conhecido por causa da tua fama, mas tu é conhecido por causa da tua trajetória com Deus. Tu é conhecido pela tua intimidade com Deus. Tu é conhecido por aquilo que você vive em Deus, igreja. Igreja, não é tempo mais da gente se distrair, mas é tempo da gente se desenvolver em Deus, da gente dizer: Senhor, eu pequei mesmo, Senhor, eu tenho isso mesmo, mas Jesus me ajuda, eu quero ser tu, eu quero ser teu, eu quero ter santidade na minha vida, eu quero ter compromisso com o Senhor, eu não quero só conhecer a religião, eu não quero só conhecer a liturgia do culto, eu não quero só conhecer, Senhor, mas eu quero viver uma realidade de relacionamento com o Senhor. Igreja, eu vivi um relacionamento com a religião, segui os protocolos, os dogmas e tudo. Mas um dia eu disse: Senhor, eu não quero isso para a minha vida, eu quero te conhecer, porque aonde o Senhor está a liberdade, e eu estou carregando um jugo, Senhor, e eu sei que esse jugo não é teu. Então eu preciso te conhecer, porque te conhecer, Senhor, eu não vou me enquadrar, Senhor, em algumas coisas, em alguns sistemas humanos, mas eu vou ser livre em Ti. E quando você descobre a realidade de se relacionar com Deus, o evangelho se torna leve. Você não tem medo de padecer por causa do Senhor. Você não tem medo de perder a sua cabeça por causa do Senhor. Você não tem medo de perder amigos por causa do Senhor. Você não tem medo de enfrentar guerras por causa do Senhor. E
E a gente vai ver que ele diz, olha, desde o primeiro dia, o Senhor ouviu a sua súplica. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu. Então eu tive que chamar Miguel para me ajudar a passar. Você entende que há no mundo espiritual hierarquias, há regras que não dá para serem quebradas. Daniel estava orando. Gabriel era aquele que vinha trazer a mensagem. Mas o arcanjo Miguel, ele é aquele que guerreia em favor de Israel. A Bíblia diz que ele é o guarda de Israel. É o anjo que guarda a nação de Israel. Deus não fere princípios. Deus não quebra leis estabelecidas por Ele mesmo. Ele poderia ordenar que Gabriel passasse sem a ajuda de Miguel. Mas aqui o Senhor está nos ensinando princípios sobre guerra espiritual aqui. Primeiro princípio, se você está enfrentando alguma guerra espiritual, o princípio delas é se achegar a Deus em temor. Se achegar a Deus em temor. Se achegar a Deus em humildade. E pedir ao Senhor que anjos que o sirva possam ser ordenados por Ele para te servir na batalha espiritual. Eu preciso contar aqui alguma experiência acerca das quais eu vivenciei dentro do campo de batalha espiritual. Quando eu fui para o campo de Águas Lindas, na época eu ainda era solteira, e eu lembro que eu tinha uma amiga que ela era mentora, e ela disse assim: Aline, Deus quer te desenvolver no campo de batalha espiritual, e eu preciso que você seja treinada nisso. E eu me lembro que quando eu estava no campo de Águas Lindas, o pastor Silvano tinha aberto uma congregação lá, e eu fui para ajudar os irmãos que estavam ali. Eu lembro que eu estava morando só. E eu lembro que por diversas madrugadas, eu entrava em oração, demônios se materializavam e começavam a guerrear comigo. Eu lembro que não tinha ventania nenhuma, pastora Sueli. Mas, a partir do momento que eu entrava em oração, começava um vento e era e corrente se arrastando naquele quintal. E eu dizia: Senhor, o pavor não me toma, mas eu preciso que o Senhor me defenda. E o Senhor dizia: filha, é para o teu crescimento, porque eu quero abrir a tua visão espiritual. Eu quero te mostrar o que está no mundo espiritual, como espíritos agem. E o meu corpo muitas das vezes era tomado por um pavor, e eu dizia: Deus, eu vou resistir. E teve uma madrugada que eu varei das 10 da noite até as 5 da manhã orando, e os demônios se materializando, e eu dizia: saia em nome de Jesus, e não saía, e raiava o dia, e por volta das 5 horas da manhã, eu fui tomada por uma brisa sobre a minha casa. O meu quarto que eu estava orando, parece que havia tantas nuvens sobre aquele lugar. E o Senhor disse: olha o tanto de anjos que eu enviei, porque hoje eu estou dando um basta nessa guerra espiritual sobre a tua vida. Então entenda, há demônios que trabalham na área da influência, para que pessoas não entendam o valor do jugo que foi quebrado sobre a vida delas em Cristo Jesus. Há demônios que setam a nossa vida todos os dias, para que a nossa mente seja tomada por um engano. Há demônios que agem tirando a tua força vital. Você dorme, mas você não consegue ter aquele sono reparador. Você acorda cansado, e não é falta de vitamina não. É guerra espiritual, é jugo pesado que você está carregando.
E a gente precisa aprender a vencer isso. E vence em oração, igreja. Lá em casa, nenhum de nós, não é, amor? A gente dorme sem pedir: Senhor, nos cobre com teu sangue. Jesus, eu consagro a minha noite a ti. Eu rejeito todo pesadelo. Eu rejeito todo demônio noturno que vier. Você sabia que a Bíblia, em Isaías 34, nos revela a respeito de um espírito noturno, que ele sai, igreja, para assolar pessoas com pesadelos, com sonhos eróticos. Você sabia disso? Que a Bíblia nos fala sobre isso. E como vencer essa guerra espiritual? Se cobrindo com o sangue de Jesus, consagrando a tua noite a Jesus. Há terrores noturnos, igrejas. Há demônios que saem do inferno para trazer pavor à noite. Observa que as maiores atrocidades, as mortes piores, acontecem no momento de maior obscuridade sobre a noite. Observe que as pessoas que vão fazer encantamento, que vão fazer trabalho, elas trabalham em horários cruciais, em horários de densas trevas, porque elas entendem que naqueles horários há demônios que têm força ativa para agir sobre a humanidade. E eu preciso te ensinar, e aqui eu já fecho aqui para nós orarmos aqui. Eu preciso te ensinar que você tem direito de pedir a Deus anjos para te guardar. Que você pode dormir o sono do justo e clamar para que o sangue de Jesus te cubra. Que você pode dizer: Senhor, eu consagro a minha noite a Ti. E eu proíbo qualquer espírito de atingir a minha mente enquanto eu durmo, de atingir o meu subconsciente enquanto eu descanso, de atingir o meu consciente enquanto eu durmo, de atingir o meu corpo enquanto eu durmo. Você pode clamar a Deus sobre a rua da tua casa, para que o governo de demônios que atuam em casas possam sair de lá. Você tem autoridade em Deus, desde que você se achegue a Deus com humildade e com temor. Nunca exija nada de Deus, porque Deus não nos deve nada. Tudo que Ele faz a nós é por graça, é por favor, é por bondade. E nós podemos sim pedir ao Senhor, porque Ele quer que nós pedimos a Ele, que nós contamos a Ele quais são os nossos sonhos, quais são os nossos desejos, quais são os nossos objetivos. Mas precisamos entender que Ele é soberano. E assim como Daniel obteve a resposta, depois de vencer a resistência espiritual, nós vamos ver que a visão que Daniel tem é uma visão que o deixa caído. Porque toda visão e visitação de Deus sobre nós, a nossa carne não suporta, igreja. Por isso que muitas das vezes, quando o ambiente está tomado por uma unção profética, nós vamos ver pessoas caindo. E não é caindo, igreja, no demônio não, mas é caindo pela pressão, pelo poder da atmosfera profética, pela ação de Deus sobre o ambiente. E você vai ver que quem levanta Daniel é o próprio anjo. Porque toda visão que Deus der, igreja, é Deus que nos dá capacidade para carregá-la. Então, por isso que Ele vai nos levantar para isso. Se Ele te visitou, se Ele te deu algo para você fazer, saiba que a capacitação vai vir dEle. Saiba que a ajuda vai vir dEle. Daniel não tem força para se levantar só, mas o anjo o levanta, representando que a visão que Deus deu a ele, o próprio Deus daria suporte para que Daniel suportasse o peso da visão, o peso da revelação. Você acha que Deus te chamou por engano?
Você acha que Deus derramou essa unção sobre você por engano? Você acha que Deus te escolheu no meio da tua parentela por engano? Não. E talvez você esteja aí, por que a minha cruz é maior do que a dos outros? É porque Deus achou graça e disse: você suporta o tamanho da visão que eu te dei, o tamanho da revelação que eu te dei. Quem está te segurando não é você, quem está te segurando sou eu, quem está te ajudando sou eu. Então anda na minha dependência. Só que a gente vive num conflito interno com a gente, porque a gente quer ajudar Deus. A gente não sabe caminhar sobre o auxílio de Deus só de Deus se mover. A gente quer ajudar Deus. Aí é onde entram os conflitos na nossa alma. Mas Daniel está tão rendido à visitação de Deus, ao propósito de Deus, que Deus o levanta, que Deus o recompõe. Então nós precisamos viver isso, igreja. Parar de querer ajudar Deus. Eu sei que há descanso para algumas almas aqui hoje, que não estão entendendo nada o porquê desse propósito, o porquê desse processo, o porquê dessa aflição, o porquê dessa inquietação. Mas se Deus te visitou, se Deus deu a revelação, deixa que Ele mesmo te levanta, deixa que Ele mesmo te movimenta, deixa que Ele mesmo faça o que Ele tem que fazer sobre você. Você pode se colocar sobre os seus pés, em nome de Jesus. Você vai orar aqui hoje, comigo nessa noite, novamente. E todos aqueles que durante essa oração sentirem algum peso, sentirem a sua mão dormente, eu quero te dizer, quando você vai no médico, igreja, tem alguns sintomas, não tem? Aí você descreve para o médico alguns sintomas, aí o médico vai avaliar você e vai dizer assim: toma isso aqui. Então deixa eu fazer aqui e te dar aqui alguns direcionamentos para você entender. Se durante essa oração você sentir peso nos seus ombros, você está sobre um jugo de opressão, então você vai vir aqui. Nós vamos fazer uma oração direcionada para você sobre isso. O Senhor me disse na tarde de hoje: eu vou te levar ali para ser quebrado algumas coisas na vida de pessoas. Se porventura, durante a oração, você sentir como se sua mão crescesse, você vai vir aqui, porque você está sobre um jugo de inveja. Se porventura, você durante essa oração se sentir uns arrepios no teu corpo, uma dormência no teu corpo, você está sobre a influência de espíritos de feitiçaria. Você compreendeu em nome de Jesus aí? Eu descrevi para você alguns sintomas de guerra espiritual. Se porventura você estiver na sua casa, sentir peso, você vai repreender. Eu repreendo essa opressão em nome de Jesus. Se porventura você sentir uns arrepios, umas pontadas, você vai repreender setas, espíritos de feitiçaria que estavam sobre você. Então nessa noite, é uma noite que eu sei que a unção profética está sobre essa igreja. Então nós vamos orar aqui. E não precisa de muita coisa, não precisa de você se sentir envergonhado. Ah, porque eu senti isso. Deus quer quebrar esse jugo de você. Deus quer te tirar deste lugar. Você começa a dizer assim: Espírito Santo, nós te respeitamos. Nós nos submetemos às tuas manifestações. Pronto. Agora deixa eu orar por você. Espírito Santo, esse ambiente é do Senhor. As vidas que estão aqui são tuas. E eu sei que aonde o Senhor está, Espírito Santo, o jugo é quebrado. Tem pessoas aqui que precisam viver algo novo em Ti, Jesus. Tem pessoas aqui que estão presas sobre um jugo de opressão. Que estão sobre um jugo, Senhor, de opressão porque herdaram da família, ou porque há situações, Senhor,
que o adversário, meu Deus, achou brecha para atingir e afligir essa pessoa. Então eu oro agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, para que seja quebrado agora. E essa pessoa, Deus, que está, Senhor, vivendo esse jugo de opressão, ela vai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, vir aqui à frente, o teu anjo, Senhor, trará ela aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo, tomará ela pela mão, trará aqui, Senhor, em nome de Jesus, porque hoje o Senhor vai mudar o quadro desta pessoa, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, se porventura há no nosso meio aqui pessoas que estão sendo vítimas e atingidas, Senhor, em nome de Jesus, por invejas, por maldição de palavras, meu Deus, o teu anjo pega essa pessoa agora e traz até o altar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, porque esta pessoa vai ser livre deste jugo. Espírito de Deus, aonde houver esta pessoa, meu Deus, que está sobre o jugo de feitiçaria, Senhor, ela não dorme em paz, ela tem aflição, ela tem crise, Senhor, a quais ela até, Deus, desconhece, a mente dela não consegue se alinhar, não consegue se concentrar, ela dá um passo e nada dá certo. Deus, anjo do Senhor, debaixo da ordenância de Deus, eu peço agora, traz essa pessoa para o teu altar, porque essa noite é noite de manifestação tua, é noite, Senhor, em nome de Jesus, de todo jugo ser quebrado na vida dessas pessoas. Espírito de Deus, tem gente sofrendo, Senhor, e o Senhor diz que o Senhor veio para desfazer as obras de Satanás. Então nessa noite, manifesta o teu poder uma vez mais agora, manifesta o teu poder uma vez mais agora, sobre o teu povo, porque a tua palavra diz que os que creem, meu Deus, viverão sinais, verão sinais, e nós estamos aqui, crendo que veremos sinais sobre a vida dessas pessoas agora. Espírito de Deus, eu clamo agora, Espírito Santo, quebra os jugos agora impostos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, meu Deus. Ah, Jesus. Tem gente sendo atingida por um espírito de loucura. Deus está quebrando hoje. Deus está te dando liberdade. Em nome de Jesus, não precisa ter medo não. Deus está tirando o pânico. Tem gente tomada pelo pânico, pelo medo, pela uma ansiedade. Você vai vir aqui à frente em nome de Jesus, não precisa ter medo. Há anjos de Deus aqui, que estão trabalhando sobre a nave da igreja. Em nome de Jesus, há anjos de Deus aqui trabalhando. Em nome de Jesus, estenda as tuas mãos para cá. Se você quiser gritar, você pode gritar. Não precisa ter medo. Tem alma aqui hoje que vai ser curada. A opressão não vai dominar a sua vida não, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, não precisará, Espírito Santo, eu impor as minhas mãos sobre este povo, porque as tuas mãos, Espírito Santo, já estão sobre o povo. Então, Espírito de Deus, quebra agora o jugo, quebra agora a opressão, a opressão enviada, quebra agora, essa pessoa vai sair daqui aliviada, solta as pernas dessa pessoa agora, espírito opressor, eu te dou uma ordem agora, no mundo espiritual, solta a vida desta pessoa, solta o corpo dela agora, meu Deus, espírito da morte que visitou
prendeu essa pessoa há 3 dias atrás, em nome de Jesus, solta a casa dela. Solta a casa dela agora. Você decretou que daria um infarto nessa pessoa durante a noite, mas o meu Deus chegou primeiro e Ele é vida. Solta agora esta pessoa que sente pontadas no coração dela agora. Agora, espírito da morte, espírito da enfermidade, nós te denunciamos no mundo espiritual. Solta agora, rebaia, em nome de Jesus Cristo agora, em nome de Jesus Cristo agora. Espírito que traz aflição, espírito que traz aflição, que traz angústia, que traz em nome de Jesus Cristo uma ansiedade sobre a vida desta pessoa, nós te denunciamos no mundo espiritual. Em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Deus, nós ministramos agora a liberdade que há em ti sobre a vida deste moço, agora. Espírito de Deus, com intensidade, toca agora sobre o corpo dele agora, toca agora sobre a mente dele. Espírito Santo, fardos, jugos sejam quebrados agora, jugos sejam quebrados agora, jugos sejam quebrados agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, todo cativeiro é rompido, todo cativeiro é quebrado, moço, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Receba alívio, receba paz que excede todo entendimento sobre a tua alma, nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Pai, os que estão sendo vítimas de inveja, nós quebramos agora no mundo espiritual, em nome de Jesus, toda inveja agora, toda inveja contra a vida desta pessoa, que faz até os cabelos dela caírem, Senhor, meu Deus, nós quebramos agora no mundo espiritual. Esta pessoa vai testemunhar do que o Senhor fez, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Deus, faça notório, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, o que vai acontecer na vida desta pessoa. Glorifica o teu nome, Jesus, porque a razão delas estarem aqui na frente é porque elas creram em tua palavra, e segundo a tua palavra, Senhor, essas pessoas serão livres, essas pessoas vivenciarão, papai, o melhor, meu Deus, dessa terra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Você que crê, aplauda Jesus em nome de Jesus, e eu volto a palavra ao pastor.